tecer esta peça, nós vamos utilizar o fio charme na cor 2194. A agulha será a agulha soft, número 3. Pessoal, eu sempre indico que vocês trabalhem por medidas. Quando a gente trabalha por medidas, a gente tem a liberdade de fazer cada peça de acordo com cada corpo. Aqui no nosso Brasil, a gente tem várias misturas. Somos mulheres de várias medidas. Tem corpo que é quadril G e busto M. Tem corpo que é quadril M e busto G. E vice-versa, né, gente? Então, quando a gente trabalha com tamanhos tipo P, M, G, GG, no crochê, a gente limita medidas. E limitar medidas é justamente o que eu não quero aqui. Mas não deixem isso gerar preocupação, ok, pessoal? Vamos começar devagar. Comecem aí trabalhando com poucas medidas, até chegar em um ponto em que vocês sintam que já entendem um pouco mais. Comecem com medidas de busto e quadril, utilizando sempre a medida que for maior entre essas duas. Façam sempre um pouquinho mais largo, porque o crochê é como se fosse uma malha, que quando você veste, ela puxa para baixo e encolhe dos lados. E sempre lembrando que cada corpo tem uma medida e que, pelo menos para mim, é arriscado padronizar medidas. Ok, pessoal? Essa peça obedece 3 medidas: pescoço, baixo busto e comprimento. E é a primeira medida, a medida de pescoço, que vai definir o tamanho da peça. É daqui que vocês vão definir o tamanho, tá? Tendo definido o tamanho aqui, basta seguir os aumentos da forma como a gente vai fazer juntos. Vai abrindo, vai aumentando até abaixo do busto. E a partir dessa medida de baixo busto, é que nós vamos fazer a nossa amarração para fazer o aumento de quadril. Beleza, pessoal? Essa peça foi feita com fio amigurumi e com fio prisma, olha só. A peça inicia por aqui. E é essa medida que vai definir o tamanho da peça. Para saber essa medida, vocês têm que medir no pé do pescoço, de um lado e de outro. Ok, pessoal? Nós temos aqui o pescoço, temos o pé do pescoço, de um lado e de outro. E tendo definido esse tamanho aqui, basta seguir os aumentos da forma como a gente vai fazer juntos. Vai abrindo até abaixo do busto. E quando a gente chegar nessa medida abaixo do busto, a gente vai começar a fazer os aumentos. Nós vamos iniciar com a amarração na parte do pescoço. Então, vamos lá. Eu vou fazer 25 centímetros de correntinha. E esse tamanho da amarração, quem define é vocês, ok, pessoal? Ou vocês ou a pessoa que for utilizar a peça. Eu vou fazer esses 25 centímetros de correntinha e já volto com vocês. Feitos os nossos 25 centímetros de correntinha, conta para trás. Na segunda correntinha, faz um ponto baixo. Faz uma correntinha de intervalo, pula uma correntinha da carreira de base e na próxima, faz um ponto baixo. Uma correntinha de intervalo, pula uma correntinha na carreira de base e na próxima faz um ponto baixo. Uma correntinha de intervalo, pula uma correntinha na carreira de base e na próxima faz um ponto baixo. Uma correntinha de intervalo, pula uma correntinha da carreira de base e na próxima faz um ponto baixo. E nós vamos fazer isso por toda a carreira dos 25 centímetros, ok, pessoal? Faz uma correntinha, pula uma correntinha da carreira de base e na próxima faz um ponto baixo. Uma correntinha, pula uma correntinha da carreira de base e na próxima faz um ponto baixo. Eu vou finalizar essa sequência e já volto com vocês. Pessoal, cheguei aqui no final da minha sequência, os 25 centímetros. Me sobrou uma correntinha que eu vou desmanchar. Agora, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas. Volta na primeira,
e faz um ponto alto nela. 1, 2, 3, 4 correntinhas, volta na primeira e faz um ponto alto nela. 1, 2, 3, 4 correntinhas, volta na primeira e faz um ponto alto nela. 1, 2, 3, 4 correntinhas, volta na primeira e faz um ponto alto nela. Nós estamos formando arquinhos, espacinhos, aonde a gente vai colocar os nossos leques. De um lado nós temos 3 correntinhas e do outro um ponto alto. Vamos lá. Faz 1, 2, 3, 4 correntinhas, volta na primeira e faz um ponto alto nela. Nós ficamos aqui com 5 espacinhos, 5 arquinhos. Agora, nós vamos fazer o outro lado da laçada. E eu até já sei quantos pontos eu tenho que fazer aqui para chegar em 25 centímetros. Basta contar quantos pontos eu precisei para essa laçada aqui. Feitas aqui as nossas correntinhas, faz uma correntinha de intervalo, conta uma correntinha na carreira de base e na próxima faz um ponto baixo. Uma correntinha de intervalo, conta uma correntinha na carreira de base e na próxima faz um ponto baixo. Uma correntinha de intervalo, conta uma correntinha na carreira de base e na próxima faz um ponto baixo. Uma correntinha de intervalo, conta uma correntinha na carreira de base e na próxima faz um ponto baixo. E essa sequência a gente já conhece, né, pessoal? Uma correntinha de intervalo, uma correntinha na carreira de base e na próxima faz um ponto alto. Por toda a sequência, por toda a carreira. Para fazer a nossa segunda laçada. Eu vou finalizar essa sequência e já volto com vocês. Cheguei no final da nossa carreira, a nossa peça ficou assim. Essas serão as nossas 2 amarrações para o pescoço. E é a partir desses arcos que nós vamos começar a nossa peça, daqui para cá. Então, vamos lá. Eu venho para o primeiro arquinho, insiro a agulha nele e faço um ponto baixíssimo. Subo 3 correntinhas para o primeiro ponto alto e faço mais um ponto alto. Fiz os meus 2 pontos altos iniciais, faço as 2 correntinhas e ainda no espaço faço mais 2 pontos altos. Eu formei o meu primeiro leque. Sem correntinha de intervalo, pulo para o próximo espacinho e dentro dele faz outro leque, formado por 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Pulo para o próximo espacinho da carreira de base e nele faço outro leque. São 5 espacinhos, 5 leques. Eu vou finalizar essa etapa de leques e já volto com vocês. Finalizada a carreira, nós ficamos com um total de 5 leques. Olha só. Vamos virar o trabalho, sobe 3 correntinhas para o primeiro ponto alto, faz 2 correntinhas de intervalo e ainda acima do ponto que a gente está trabalhando na carreira de base, que é o primeiro, faz outro ponto alto, formando um Vzinho. Esse é o primeiro leque da carreira de base e acima dele nós vamos fazer outro leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Sem fazer correntinha de intervalo, pulo para o próximo leque da carreira de base e acima dele faz outro leque. Pula para o próximo leque da carreira de base e faz acima dele outro leque também. E nós vamos assim até finalizar a carreira. Leque sobre leque e eu já volto com vocês. Cheguei no final da carreira, eu venho no último ponto alto da carreira de base e nele eu faço um Vzinho, que é um ponto alto, 2 correntinhas, outro ponto alto. Nossa carreira ficou então com um Vzinho no início, a nossa sequência de leques e um Vzinho no final. Vamos virar o trabalho, insere a agulha dentro do Vzinho da carreira de base e faz um ponto baixo.
Faz mais 2 correntinhas para completar a altura de um ponto alto e faz um segundo ponto alto. 1, 2 correntinhas e ainda dentro do mesmo vezinho da carreira de base, faz mais 2 pontos altos, formando o nosso primeiro leque. Próximo leque da carreira de base, faz outro leque dentro dele. E até chegar ao final da carreira, é leque sobre leque. Fiz a nossa sequência de leque sobre leque e cheguei no final da carreira. No final da nossa carreira de base, tem um Vzinho. E dentro dele eu vou fazer outro leque. Então, essa nossa carreira ficou formada só de leques. Ok, pessoal? Vamos virar o trabalho. Acima do primeiro ponto alto da carreira de base, a gente vai fazer 3 correntinhas. 2 correntinhas de intervalo. E ainda acima do mesmo ponto, mais um ponto alto. Formando o nosso Vzinho. Próximo leque da carreira de base, faz outro leque dentro dele, acima dele. Próximo leque da carreira de base, outro leque semelhante acima dele. Chegamos no final da carreira, eu fiz o meu último leque sobre leque. E acima do último ponto alto da carreira de base, eu faço um Vzinho. Formado por um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto. Então, essa carreira ficou formada por um Vzinho, a nossa sequência de leque sobre leque e finalizada com outro Vzinho. Já dá pra ver, pessoal, que as nossas carreiras ficarão com... Uma carreira inicia com um Vzinho, faz a nossa sequência de leque sobre leque e finaliza com um Vzinho. A carreira seguinte é somente leque sobre leque. A próxima inicia com um Vzinho, faz a nossa sequência de leque sobre leque e finaliza com um Vzinho. Então, a gente intercala. Uma carreira inicia e finaliza com Vzinhos, a outra carreira é só leque. Ok, pessoal? Esses serão os aumentos. E nós vamos seguir fazendo essa sequência de aumentos até chegar na nossa medida de cintura, que é onde a gente vai fazer a nossa amarração. Aqui é repetição. Então, eu vou seguir essa sequência até chegar na minha medida de cintura e já volto com vocês. Lembrando, pessoal, que vocês têm que fazer essa sequência de aumentos aqui, respeitando o processo que a gente fez juntos, até chegar na medida da cintura. Agora, nós vamos fazer a parte da amarração. Vamos lá. E o tamanho dessa amarração fica a critério de vocês, ok, pessoal? Depende de vocês. No meu caso, 56 correntinhas equivalem mais ou menos a 25 centímetros, que é o tamanho que eu preciso mais ou menos para essa amarração, para essa laçada. Então, eu vou fazer essas 56 correntinhas, mais 3 correntinhas, que são o primeiro ponto alto da carreira, totalizando 59 correntinhas, e já volto com vocês. Finalizada a minha sequência, eu tenho aqui 3 correntinhas que equivalem ao primeiro ponto alto. E agora, eu não vou fazer aumento. Eu vou direto para o próximo leque da carreira de base. E vou fazer nele 1, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, que são o meu primeiro leque. Próximo leque da carreira de base, outro leque acima dele. E agora é a sequência que a gente já conhece de leque sobre leque, até chegar do outro lado, ok, pessoal?
Vamos finalizar essa sequência e eu já volto com vocês. Finalizei a carreira, cheguei aqui do outro lado e aqui a gente já vai direto para a nossa laçada. Sem fazer as nossas 3 correntinhas iniciais que equivalem ao ponto alto, porque aqui nós já fizemos o ponto alto. Então, nós vamos fazer 56 correntinhas no meu caso, que é a medida que eu optei por fazer aqui. Eu vou fazer essas 56 correntinhas e já volto com vocês. Feitas as nossas 56 correntinhas, conta para trás uma, na segunda, faz um ponto baixo. Faz uma correntinha, conta uma correntinha na carreira de base e na próxima, faz um ponto baixo. Faz uma correntinha, pula uma correntinha da carreira de base e na próxima, faz um ponto baixo. E essa sequência a gente já conhece, né, pessoal? Faz uma correntinha, pula uma correntinha da carreira de base e na próxima faz um ponto baixo. E nós vamos fazer isso até finalizar toda a sequência de correntinhas. Eu vou finalizar essa sequência e já volto com vocês. Finalizadas as nossas laçadas, e nós ficamos com as duas no mesmo sentido na carreira, no topo dos pontos. Olha só. Agora, a gente vai descer o corpo da peça. Vamos lá. Eu tô aqui no final da minha amarração, da minha laçada. E no primeiro ponto alto da carreira de base, eu laço e faço um ponto baixíssimo. Subo 3 correntinhas para o primeiro ponto alto. E dentro do próximo leque da carreira de base, eu faço outro leque. E os nossos leques são formados por 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. E agora, nós vamos começar os nossos aumentos para o quadril. E o que que a gente vai fazer? Nós temos que ter uma medida definida da parte de início, que é o alto aqui do pescoço, até o comprimento que a gente quer. Mais ou menos metade dessa medida é a medida da cintura. Quando a gente chega na medida da cintura, a gente faz as nossas amarrações. E a gente para de aumentar para os lados. Essa medida restante aqui, que é a medida de abaixo do seio até o quadril, no comprimento que vocês precisarem aí, vocês vão dividir mais ou menos pela metade. E na primeira metade, vocês vão fazer aumentos de uma correntinha a cada entreleque. Quer dizer que nós vamos fazer um leque, uma correntinha, um leque, uma correntinha. Passou dessa metade de medida, vocês vão fazer um leque, 2 correntinhas, um leque, 2 correntinhas. Então, vamos lá, fiz o primeiro leque, dessa vez eu faço uma correntinha. Próximo leque da carreira de base, outro leque acima dele. Feito o leque, faço uma correntinha. Próximo leque da carreira de base, outro leque acima dele. Feito o leque, faço uma correntinha. Próximo leque da carreira de base, outro leque acima dele. E essa sequência, pessoal, é assim. É um leque acima do leque da carreira de base, com uma correntinha de intervalo entre cada leque, até finalizar a carreira, até chegar no outro lado. Então, eu vou finalizar essa sequência e já volto com vocês. Cheguei aqui no final da carreira, fiz meu último leque, e acima do último ponto alto da carreira de base, eu vou fazer um ponto alto. Vou virar o trabalho. E o processo agora é repetição. Lembrando, pessoal, que a gente vai fazer esse processo apenas por metade dessa medida que resta, a nossa medida restante da parte abaixo do busto. Eu já calculei aqui, e a metade da minha medida dá 5 carreiras.
Então, o que eu vou ter que fazer agora são mais 4 carreiras nessa repetição. De um leque, uma correntinha de intervalo, um leque, uma correntinha de intervalo. Como a gente já fez nessa última carreira. Ok, pessoal? Recapitulando. Eu já fiz uma carreira, vou fazer as outras 4, que são repetição, um leque, uma correntinha, um leque, sem aumento nas laterais, só repetição descendo mesmo, ok, pessoal? E já volto com vocês. Lembrando que essa medida restante, a medida restante de a partir da parte de baixo do busto, é definida por vocês, de acordo com a medida de comprimento que vocês têm aí. Eu vou fazer então essa sequência e já volto com vocês. Finalizei as minhas 5 carreiras, 1, 2, 3, 4, 5. O aumento para essas carreiras, para essas 5 carreiras, foi de uma correntinha a cada entreleque. Ou seja, um leque, uma correntinha, um leque, uma correntinha. Essas 5 carreiras são equivalentes à metade da minha medida de abaixo da medida do busto. Metade dessa medida eu fiz com aumento de uma correntinha a cada entreleque, e a outra metade eu vou fazer com aumento de 2 correntinhas a cada entreleque. Vamos lá. Sobe 3 correntinhas para o primeiro ponto alto. E no próximo leque da carreira de base, a gente faz dentro dele, como sempre, outro leque. Desta vez, a gente faz 2 correntinhas. Próximo leque da carreira de base, coloca um leque acima dele. Formado por 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. 2 correntinhas de intervalo, próximo leque da carreira de base, outro leque acima dele. Duas correntinhas de intervalo, próximo leque da carreira de base, outro leque acima dele. E a gente vai fazer isso por toda a carreira, até o final dessa carreira, ok, pessoal? Um leque, 2 correntinhas, um leque, 2 correntinhas. Eu vou finalizar essa carreira, então, respeitando essa sequência e já volto com vocês. Cheguei no final da minha carreira. E acima do último ponto alto da carreira de base, eu vou fazer outro ponto alto. E a sequência agora, pessoal, também é só repetição. Nós vamos repetir a mesma sequência de leque sobre leque, só que desta vez acrescentando nos intervalos uma correntinha a mais. Ou seja, um leque, 2 correntinhas, um leque. Eu vou fazer isso por 5 carreiras, uma já tá pronta, faltam 4. E aí está finalizada a minha peça. E para vocês aí, basta adaptar esta peça às necessidades da medida de cada um. Pode descer mais no comprimento e para isso basta ir acrescentando mais carreiras. Pode fazer até saída de praia desse modelo, pessoal. E para isso, basta no momento de fazer a amarração aqui, fechar a peça, olha só. Ao invés de levar a peça aberta, faz a união aqui e segue fazendo carreiras circulares, com a peça fechada, como se fosse um vestido. É uma peça bem prática, bem gostosa, fácil de fazer. Ela não tem uma lei de aumentos, então vocês podem acrescentar aí o que vocês precisarem para fazer aumentos. E aqui, para finalizar a minha peça, faltam ainda 4 carreiras. Eu já fiz uma. Nessa sequência de um leque, 2 correntinhas, um leque, 2 correntinhas. Eu vou fazer as outras 4, finalizando a minha peça e já volto com vocês. Finalizada a minha última carreira, e assim tá pronta a minha peça. Essa peça faz parte de uma encomenda de vários deste mesmo modelo, mudando apenas as combinações de cores. Eu não terminei ainda a minha encomenda, mas eu vou colocar aqui para vocês verem as peças que já estão prontas, para vocês verem como a gente pode adaptar e abusar de variações nesse modelo.
Olha só. Essa aqui, essa verde, foi feita com o Barroco 4. Fiz também com o fio Anne, com o fio amigurumi, com o fio prisma. São todas a mesma peça, ok, pessoal? Olha só, é a mesma peça. Variando apenas os fios, a forma de fazer os aumentos, comprimento, tamanho, ok, pessoal? Mas é a mesma peça com várias variações. Dá pra ver então que mesmo sendo um modelo relativamente simples, em cada variação de cores, a gente vê que a peça às vezes até parece diferente. Isso só pelas mudanças das combinações de cores. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada por assistirem comigo a mais essa videoaula. Eu peço aí a gentileza de que quem ainda não é inscrito, que se inscreva no canal. Deixe o seu gostei se você gostou. Vamos incentivar aí o canal a crescer, ok, pessoal? Que o canal crescendo, eu posso cada vez mais trazer novidades para nós. Essa peça, por exemplo, é uma encomenda, mas com o incentivo de vocês, eu consegui fazer o vídeo e compartilhar meu modo de fazer essa peça com vocês. Quem quiser ver as outras peças, me segue lá no meu Instagram e no meu Facebook. Os links eu vou deixar aqui abaixo na descrição para vocês. Então me segue lá, ok, pessoal? Então é isso, pessoal. Muito obrigada sempre. Fiquem todos com Deus.